Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Melissa, Felipe, Danilo. Até estranhei, eu falei, gente, olhei aqui no meu horário, será que eu estou entrando cedo demais? Isso, Felipe, coloca o nome de vocês, pessoal, a palavra presente, tá? Vou esperar os 2 minutinhos restantes para nós podermos entrar na hora, para trabalharmos a nossa aula inteira, certo? Danilo, liga a câmera para nós, amor. Tô com saudade de ver seu rostinho. Acho que o nono ano dormiu demais hoje, né? É a primeira aula de vocês ou é a segunda? Ah, e apareceram muitos alunos na primeira? Jura? Bom dia, Caio. Bom dia, amor. Apareceu, acho que apareceu uns 30 Bom dia, e um Bárbara. 32. Meus amores, 2 minutinhos para nós iniciarmos. Eu quero que vocês peguem o livro 1. Hoje eu vou explicar para vocês as orações coordenadas, subordinadas, coordenadas entre si, certo? Vou falar um pouquinho da próxima página, que é muito complexa, então que provavelmente, eu já até anotei aqui, nós vamos explicá-la quando nós retornarmos, certo? E aí, eu vou tentar fazer uma atividade com vocês hoje para a gente encerrar esse livro e semana que vem começar o livro 2. Combinado assim? Certo? Vamos lá, então. São 9 horas em ponto, eu só estou com 10 participantes. Gostaria muito que vocês ligassem as câmeras, tá? Estou esperando. A escola vem pedindo, vem solicitando, né? Às vezes a Carla ou o Danilo até entram aí para solicitar que vocês liguem, para a gente poder realmente ter certeza que vocês estão acompanhando, que vocês estão fazendo. Tá bom? Então, por favor, liguem as câmeras e não se esqueçam de colocar o nome de vocês e a palavra presente. Tudo bem? Bom dia, Inaê, Júlia, que eu não tinha visto ainda, Ana Clara. Rafael, liga a câmera, Rafael, tô com saudade. Ricardo, Luísa Grilo, Maria Luísa, Enzo, João Pedro. Vamos lá? Pessoal, compartilhando a tela então com vocês aqui, certo? Olha só, orações Qual subordinadas. página, Ti? Qual página? Página 110. Desculpem, não falei, né? Página 110. Como eu disse a vocês, são orações que são subordinadas, só que ao mesmo tempo elas se coordenam. Então, quando eu falo em oração subordinada, eu falo em uma oração que precisa de outra oração para que faça sentido. Há uma relação de dependência entre a oração principal e a oração subordinada,
Só que quando eu digo a vocês que são orações subordinadas, coordenadas entre si, é porque entre elas vai haver uma conjunção ou um elemento de ligação coordenando essas orações subordinadas, certo? Então, podem grifar isso aqui, por favor. Duas ou mais orações subordinadas podem estar coordenadas entre si, como nos seguintes exemplos. Prestem atenção. Eu disse a vocês que o quando é um elemento adverbial, certo? É uma conjunção adverbial. Então, eu tenho quando chove, oração subordinada adverbial. E eu tenho quando faz frio, outra oração subordinada adverbial, certo? Poucos pais levam seus filhos ao posto de saúde. Então, o que acontece? Isso aqui seria a nossa oração principal e eu tenho duas orações subordinadas, mas que foram coordenadas por meio da conjunção ou. Então, circulem isso aqui para mim, por favor, e vocês se lembram que o ou, ele é uma conjunção coordenativa alternativa, que dá a ideia de alternância, ou seja, quando chove ou quando faz frio, olha a alternância aí. Poucos pais levam seus filhos aos postos de saúde. Então, eu tenho duas orações adverbiais que foram coordenadas entre si por meio da conjunção ou. Ficou claro isso? Então, ó, oração principal, duas orações subordinadas, mas que foram conectadas, ou seja, coordenadas por meio da conjunção ou. Beleza? Depois observem aqui. A febre amarela, que é mortal, que tem preocupado as autoridades, assusta. Então, olha só, a febre amarela assusta é a nossa oração principal, ok? Que é mortal, a qual é mortal, a qual tem preocupado as autoridades, eu tenho aqui duas orações que são adjetivas, certo? Perdão, gente. Duas orações que são adjetivas. Se eu tenho duas orações adjetivas, se referindo ao mesmo antecedente, se quiserem puxar aquela setinha para cá, febre amarela, só que eu tenho duas que estão conectadas, estão coordenadas por meio do e, que é uma conjunção coordenada aditiva, certo? Então, pessoal, observem que é mortal e que tem preocupado as autoridades se referem à febre amarela, certo? Só que elas foram coordenadas por meio da conjunção e. Pessoal, então entenderam isso? Duas orações subordinadas adjetivas que foram conectadas por meio da conjunção e. Beleza? Vamos lá. E aqui nós temos, na terceira,
os pais sabem. Os pais sabem isso. Então, que tipo de oração subordinada eu tenho aqui? Quais são essas duas orações subordinadas? Elas são adverbiais, elas são adjetivas ou elas são substantivas? Substantivas? Substantivas. Toda vez que eu troco por isso ou disso, eu tenho substantiva, certo? Então, observem aqui o que acontece. Nós temos, os pais sabem. Sabem o quê? Que a vacina é importante, que nada supre a vacina. Então, duas orações subordinadas diferentes que se referem à mesma oração principal, mas que foram conectadas por meio do "e", que é um conectivo aditivo, certo? Então, qual é a questão aqui? É muito simples. É quando eu tenho duas orações subordinadas se referindo à mesma oração principal, mas que são coordenadas por meio de uma conjunção coordenativa. Circulem para mim as conjunções coordenativas, que aí vocês não se esquecem desse detalhe. Até aí alguma dúvida, turma? Não? Então vamos lá. Aqui, observem a explicação. No primeiro exemplo, nós temos duas orações subordinadas adverbiais temporais que estão coordenadas entre si com conexão feita pela conjunção coordenativa alternativa ou. Podem grifar isso. No segundo exemplo, nós temos duas orações subordinadas adjetivas explicativas que estão coordenadas entre si com a conexão feita pela conjunção coordenativa aditiva e. Podem grifar também. E no terceiro exemplo, nós temos duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas que estão coordenadas entre si com a conexão feita por uma conjunção coordenativa aditiva e. Pessoal, aqui, nesta parte, nós vamos falar de orações que são subordinadas e que são principais ao mesmo tempo. Isso aqui é um assunto mais complexo, porque vai se tratar de períodos longos, com muitas orações subordinadas misturadas. Então, em um momento ela vai ser subordinada e em outro momento ela vai ser principal. O que acontece? Como eu acredito que online é muito complicado para vocês entenderem isso aqui, eu anotei no meu livro que nós voltaremos a essa parte assim que nós retornarmos às aulas. Tudo bem para vocês? Então, anotem aí, gente. A professora vai fazer assim que retornarmos às aulas. Anotem para que vocês não se esqueçam. Eu já anotei, tá bom? E aí, nós vamos virar para fazermos as páginas amarelas. Uai! Nós vamos lá nas páginas amarelas. Ô, tia, rapidão aqui. Pode falar, meu amor. As orações subordinadas coordenadas entre si, tem duas orações e elas estão juntas por conectivos? Elas são subordinadas diferentes. Eu tenho duas orações subordinadas. A mesma oração principal, só que para elas fazerem essa ligação, essa conexão entre duas subordinadas, eu preciso de uma conjunção coordenativa.
certo? E aí elas acabam sendo subordinadas, coordenadas entre si. A única coisa que coordena as orações é a conjunção, certo? E pode acontecer com a adjetiva, com a adverbial e com a substantiva. Ficou claro, Rafa? Agora eu entendi que eu estava... Entendeu, meu amor? E aí agora a gente vai fazer algumas atividades de fixação referentes a isso, tá? Ô, tia, Oi? quando você vai identificar elas, Ah, precisa falar a função que ela é, se ela é objeto direto, indireto, ou basta só se ela é substantiva, adjetiva ou não, adverbial? Bia, olha só, você vai identificar se eu pedir a classificação. Vamos supor que eu peço, identifique e classifique as orações subordinadas a seguir. Então, você vai ter que me dizer se ela é subordinada adjetiva, se ela é substantiva ou se ela é adverbial, certo? Mas vamos lá, nós temos recursos para identificar. Tá. Se ela for substantiva, você vai trocar toda a oração subordinada por isso ou disso, certo? Se ela for adjetiva, você vai pegar aquela conjunção que normalmente vai ser o que e vai trocar por outro pronome relativo, como o qual ou a qual. Aí você vai ter certeza que ela é adjetiva. Se ela for adverbial, as conjunções são completamente diferentes das substantivas e das adjetivas. São conjunções que estabelecem relações adverbiais. Tudo bem? Sim, entendi. Ok. Mas você só vai classificar quando a gente solicitar, quando a gente pedir. Combinado? Vamos lá. Aí aqui tem o recapitulando deste capítulo, certo? Nós falamos um pouquinho do adjunto adverbial, que é o termo que acompanha principalmente o verbo, indicando algumas circunstâncias, como tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, dúvida e tantas outras coisas, ok? Nós falamos das orações subordinadas, que são aquelas que estabelecem uma relação de dependência, e falamos que elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais, ok? Elas serão substantivas quando elas tiverem o valor de substantivo, ou seja, podendo exercer função sintática de sujeito, que seria a subjetiva, de objeto direto, que seria a objetiva direta, de objeto indireto, que seria a objetiva indireta, de predicativo do sujeito, que seria a predicativa, de complemento nominal, que seria a completiva nominal, e de aposto, que seria a positiva. Então, tudo isso aqui, ó, é extremamente importante, vocês podem grifar. Lembrando, se vocês quiserem anotar, quais são as conjunções das orações subordinadas substantivas? Que e se. São as conjunções das subordinadas substantivas. O que e o se. Certo? Já nas orações adjetivas, a gente desempenha a função de adjunto adnominal, típica de um adjetivo, ou seja, ela tem função de característica, podendo ser explicativa ou restritiva. Aí vem, se vocês quiserem anotar qual é a conjunção da oração adjetiva. É um pronome relativo. Que, o qual, quem, cujo, onde. Certo? Então, aqui na adjetiva eu tenho um pronome relativo. E na
adverbial, que foi a última que nós estudamos, nós temos a oração que desempenha a função sintática própria do adjunto adverbial, típica dos advérbios, podendo expressar causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporcionalidade e tempo. As conjunções das orações adverbiais são aquelas que estão na tabelinha que a tia Fernanda explicou para vocês e que tem também no livro, ok? Nós vimos, né, que duas ou mais orações subordinadas, elas podem estar coordenadas entre si por meio de uma conjunção coordenativa, que foi aquilo que eu expliquei a vocês hoje. E o que eu não expliquei a vocês é isso aqui, que é o que eu coloquei a observação de retomarmos, desculpem, assim que nós voltarmos. Combinado? Aí, agora, nós vamos para algumas atividades de fixação. Observem aí o período a seguir. O período, ele servirá como base para as questões de número 1 até a número 4. Primeira coisa, gente, locais que têm matas e rios, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorreram naturalmente, são considerados áreas de risco. Primeira coisa, vamos grifar os verbos aqui. Todo mundo grifando os verbos. Locais que têm matas e rios. Qual é o verbo? Tem. Onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorreram naturalmente. Qual é o verbo? Ocorreram. São considerados áreas de risco. Locução verbal, são considerados. Certo? Então, nós temos um período composto por quantas orações aqui? Quantas orações nós temos aqui? 3 orações. Obrigada, Bárbara. 3 orações. Aí, o que acontece? Olha a afirmação. Esse período é formado por 3 orações centradas nas formas verbais. Tem aquelas que nós grifamos. Ocorrem e na locução verbal são considerados. Trata-se de um período composto por subordinação. Como é que eu vou ter certeza que isso é subordinação? Vamos lá, gente. Locais que têm matas e rios. Olha só, o que eu poderia trocar por os quais, concordam? Se eu poderia trocar por os quais, eu já sei que eu tenho uma oração adjetiva, certo? Se refere a locais. Onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorreram naturalmente. Onde o vírus e seus hospedeiros. Esse onde se refere a quem? A locais também. Concordam? Então, nós temos aqui 2 orações subordinadas adjetivas, ok? Classifique as orações que compõem o período da oração anterior. Vocês vão me dizer que a oração principal é locais são considerados áreas de risco. Gente, se vocês optarem por fazer aqui, ó, locais são considerados áreas de risco, grifar aqui na oração, eu não me oponho. Acho muito mais simples. Júlia, você está assistindo aula ou você está conversando? Júlia, Chaim. Vamos prestar atenção na aula, Júlia. Gente, a Júlia não está me ouvindo. Olha só como é que ela está batendo papo com alguém ali ao lado dela.
Vamos lá. Pessoal, então vocês podem grifar. Locais são considerados áreas de risco, é a oração principal, certo? Grifem e coloquem aquele OP que a gente está acostumado a colocar. Ok? OP. Beleza. Agora, que tem matas e rios, é uma oração subordinada adjetiva. Aí eu pergunto, entre a oração principal e esse que, tem vírgula? Tem vírgula? Não. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Aí vocês podem fazer aquela chave que eu faço normalmente no quadro e colocar aqui O-S-A-R, restritiva. Fica mais fácil, não fica? Do que ter que escrever tudo de novo. Felipe, Enzo, estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Não. Não, Enzo. Porque, olha só, aqui a questão é muita coisa para escrever. O que é que eu estou pedindo a vocês? Para fazermos igual eu faço no quadro. Então, locais são considerados áreas de risco, vocês vão colocar OP, que é a oração principal. São considerados áreas de risco e locais. Então, OP em locais e são considerados áreas de risco OP. Fizeram isso? Sim. Beleza. Aí agora, nós vamos fazer a mesma coisa com as orações subordinadas, para a gente não ter que escrever esse tanto de coisa aqui. Aí, que tem matas e rios é uma oração subordinada. Então, faz aquela chave que tia Fernanda faz lá no quadro para você. Aqui. Que tem matas e rios. Observe que entre a oração principal, locais, e que tem matas e rios, não tem vírgula. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Então, você vai colocar aqui para mim. Oração subordinada adjetiva restritiva. O-S-A-R. Oração subordinada adjetiva restritiva. Só que nesta aqui, que vocês vão grifar agora, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorreram naturalmente, ela está o quê? Isolada por vírgula, não é isso? Uhum. Se ela está isolada por vírgula, ela não é restritiva, ela é explicativa. Então, vocês vão colocar a sigla O-S-A-E, oração subordinada adjetiva explicativa. Dá para botar os dois? É para botar os dois? Os dois, porque eu tenho duas orações subordinadas. Ah, tá. Tá bom? Beleza, Enzo? Posso prosseguir? Pode. Joia. Então, vamos lá. Na número 3, tanto o pronome que quanto o pronome onde, que são pronomes relativos, como eu já disse, eles vão se referir a qual palavra? Locais. Por quê? São os locais que têm matas e rios e são os locais onde os vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Tudo bem? Então, seu antecedente é locais. É a palavra a qual os dois se referem. Aqui, por mais que já esteja no meu livro, gente, a gente vai analisar com carinho. Nas orações em que se encontram,
esses pronomes exercem, respectivamente, as seguintes funções. Nas orações em que se encontram, esses pronomes exercem, respectivamente, as seguintes funções. Olha só, por mais que o onde, aqui, onde, ele seja um pronome de relativo, em que, ele está dando ideia de quê? De lugar, concorda? Concordam comigo? Uhum. Giros e seus hospedeiros e vetores ocorrem. Então, aqui, o onde, quando eu falo para vocês assim, função sintática do pronome relativo. Função sintática do pronome relativo, que vocês apanharam até para fazer. Lembra? Então, vamos lá. Vamos aqui à oração. Função sintática. Locais que têm matas e rios. Então, eu troco o que por qual palavra? Por locais. Os locais têm matas e rios. Quem é que tem matas e rios? Os locais. Então, esse que vai ter função de quê? De sujeito da oração, certo? E o onde, eu disse a vocês que ele sempre vai fazer referência a quê? Lugar? Lugar. Então, se o onde vai fazer referência a lugar, qual é a função sintática que os dois pronomes relativos daquela oração subordinada exercem? De sujeito e de adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Ô, tia, Pode eu falar. entendi o sujeito, mas é adjunto adverbial porque ele tá junto do verbo. Não, Enzo, porque o onde, a gente tem o péssimo hábito de usar onde em qualquer lugar na oração, em qualquer lugar num texto. Por exemplo, quando eu digo assim, a sala onde estou está bagunçada. O onde está se referindo a quê? A sala. A sala. Então, é lugar? É lugar. Perfeito. Mas tem gente que fala assim, a luta onde estive. A luta, o onde dá ideia de lugar? Não. Não. Seria, no mínimo, na luta, no local da luta. Então, tem gente que coloca onde em qualquer lugar. E eu não posso colocar o onde em qualquer lugar. Eu só vou usar o onde quando ele fizer referência a lugar. Então, eu não tenho que pensar. Se numa oração ali ele estiver sendo usado corretamente, claro, né? Ele só vai poder ser o quê? Advérbio de lugar. Você está me entendendo? Uhum. Por isso, ele tem valor de adjunto adverbial. Por isso. Tá bom? Tá. Vamos a número 5. Marque a alternativa que apresenta a correta classificação da oração apresentada. O professor verificou, nós já estamos vendo aqui que a letra D, a afirmativa, correta, mas vamos analisar todas e dizer o porquê está errado. O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. O professor verificou o quê? O professor verificou isso. Se a perguntinha, beleza, o professor verificou isso, se eu troquei por isso, eu tenho certeza que ela é substantiva. Até aí tá certo. Mas observe que para verificou, eu pergunto o quê? E quando eu pergunto o quê,
eu estou procurando um objeto direto. Então, aqui, qual seria a classificação correta? Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Uhum. Na letra B, lembre-se de que tudo não passou de um engano. Está falando que ela é completiva nominal. Lembre-se disso. Ela é substantiva porque eu consigo trocar pelo disso. Só que ela não vai ser completiva nominal porque lembra é o verbo. Quem se lembra de alguma coisa. Então, lembre-se de que esse de completa o sentido do verbo. Então, ela seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O sargento indagou de quem era aquela identidade. Pessoal, observem que aqui o sargento indagou. O sargento indagou isso. Então, esse de, ele está colocado de maneira errada na oração. Quem indaga, indaga alguma coisa. Então, o sargento indagou o quê? Certo? Aí, esse de é o que nós chamamos de objeto direto preposicionado, que não é o caso, não vou falar sobre ele agora. Mas por que isso aqui está errado? Porque indagou é um verbo transitivo direto. Então, a classificação seria objetiva direta. Combinado? E aí, seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. Beleza. Seu medo era isso. É substantiva. Observe que aqui, onde tenho a conjunção, eu tenho ao lado da conjunção um verbo de ligação. Eu disse a vocês que toda vez que eu tenho um verbo de ligação antes da conjunção, eu tenho um predicativo do sujeito. Essa é a oração correta. Alguma dúvida até aí? Não? Vamos lá. Na número 6, articule coerentemente as 3 orações listadas abaixo em um só período. Ou seja, eu tenho uma oração principal, é aquilo que eu falei de vocês coordenarem, né? Então, ó, o professor não é a árvore da sabedoria. Essa é a minha oração principal. O professor possui grandes conhecimentos. Observem que vai ser minha oração subordinada. Mas ela está se referindo a quem? Ao professor que já foi citado na minha oração anterior. Então, eu já tenho aqui, né, algumas possibilidades. O professor também aprende com seus alunos, sendo oração subordinada. Uma das possibilidades seria o quê? Embora possua grandes conhecimentos ou apesar de possuir grandes conhecimentos, olha aqui, estou usando a segunda oração. O professor não é a árvore da sabedoria, porque ele também aprende com os alunos. Então, coloquei, olha só,
duas orações subordinadas. Qual foram as subordinadas? A primeira e a última. Fiz delas adverbiais, certo? Essa primeira concessiva e essa segunda porque causal. E aqui o professor não é a árvore da sabedoria, ficou a minha oração subordinada. Pessoal, por que eu teria que ir para o lado adverbial? Porque aqui eu tenho duas orações subordinadas que concordam, né? Que o professor ele possui grandes conhecimentos, que o professor ele aprende muito com os alunos. Só que ele não é a árvore da sabedoria. Ou seja, há uma troca de experiências, certo? Então, uma das possibilidades seria essa que está aqui. Vocês podem anotar, por favor. Fernanda, eu fiz diferente. Você pode ver se está certo? Claro, com certeza. O professor que possui grandes conhecimentos não é a árvore da sabedoria, porque também aprende com os alunos. Perfeito. Ou seja, você usou uma adjetiva e uma adverbial, tá? Você misturou o tipo de subordinação, mas está perfeito. Podemos prosseguir? Pera aí, tia, só tô acabando de copiar. Tá, tô esperando. Pode passar. Beleza. Meus amores, vamos lá, número 7. Uma questão aqui, adaptada, do ITA. Para que os enunciados apresentados se reduzam a uma só frase, algumas adaptações e correções devem ser feitas. Assinale a opção que melhor os reestrutura, gramatical e estilisticamente, respeitando as sugestões dadas no parênteses e as relações de sentido denotadas pelos próprios enunciados. Então, vamos lá. Olha só, hein, o que eu estou dizendo aqui. A raposa lembra os despeitados. Oração principal. Isso está fazendo referência à fábula, certo? Atributo dos despeitados. Fingem-se superiores a tudo. A raposa desdenha das uvas. Oração adjetiva. Então, eu estou dando a oração principal, eu estou dando a oração adjetiva. Dessa oração principal, eu estou falando que a raposa lembra os despeitados, aquele que desdenha do que o outro tem, porque ela se acha superior a tudo, certo? E na oração adjetiva, a raposa desdenha das uvas, a causa do desdenho, é porque ela não pode alcançar as uvas. Todo mundo conhece essa fábula, não conhece? Então, aqui, eu quero saber qual é a oração que, na opinião de vocês, forma a melhor opção. Aqui já está marcado, vocês estão vendo a letra C. Mas vamos tentar analisar as outras. Por que não pode alcançar as uvas de que ela desdenha? A raposa, fingindo-se superior a tudo, lembra os despeitados. Observem que aqui eu usei uma oração, eu estou pedindo aqui, gente, adjetiva, e eu usei adverbial, concordam? Está errado por isso. A raposa
desdenhando das uvas que não pode alcançar, ou seja, as quais não pode alcançar, adjetiva, lembra os despeitados que se fingem superiores a tudo. Lembram os despeitados. Então, aqui eu uso outra oração adjetiva, quando deveria ser a principal. Combinado? Tá errado. A raposa, que desdenha das uvas porque não pode alcançá-las, olha aqui a adjetiva. A qual desdenha das uvas porque não pode alcançá-las, lembra os despeitados, aqui oração lembra, a raposa lembra os despeitados, que se finge superiores a tudo, ou quais se finge superiores a tudo. Por isso, a afirmativa correta é a letra C. Combinado? Pessoal, nas próximas aulas, eu vou pedir a vocês, nós temos a leitura de um texto que vai falar sobre a febre amarela no início do século XVII, e algumas fotos que fizeram parte dessas reportagens de todo esse processo de contaminação, né? De como isso foi. É uma interpretação de texto extremamente importante, porque é um texto que fala de saúde, fala do processo de transmissão, fala de como a população agia em determinado momento. Então, essa interpretação de texto eu vou precisar que vocês façam. Até mesmo porque lá na página 122 nós vamos encerrar com as características de um texto dissertativo argumentativo, que é a referência base do Enem, certo? Então, nas próximas aulas, vocês vão ver que eu vou pedir essa interpretação. Eu só peço a vocês que vocês façam. Na semana que vem, eu vou colocar a chave de correção de todas as atividades deste capítulo, e aí a gente inicia o livro 2. Meus amores, até aí alguma dúvida? Tudo bem? Certo? Tem alguns com uma carinha muito desanimada aí, tem gente que está com cara de que está viajando na maionese, né? Mas eu estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Precisarem de mim, mandem, por favor, um WhatsApp, me liguem, a gente vai se falando. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Tchau!